aí, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje na nossa série de estudos nós já vamos para o 24º tema, ou seja, nós já estamos aí na reta final da nossa série. E o assunto de hoje é princípios da vida cristã. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Embora nós estejamos no mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Dessa maneira, o cristão ele deve ser sal e luz enquanto estiver aqui, influenciando as outras pessoas a terem um estilo de vida melhor. E a Bíblia então nos apresenta alguns princípios que devem fazer parte da vida do verdadeiro cristão. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença e nesse momento iremos estudar a Tua Palavra. Vem iluminar a nossa mente, nos dando luz e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos para o nosso estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do cristão? E a primeira prática é estudar a Bíblia todos os dias. Quando nós vamos lá no Salmo 119, versículo 105, ali nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos dedicar um tempo todos os dias para estudar a palavra do Senhor. Somente assim nós iremos conhecer de fato a vontade de Deus e estaremos protegidos de sermos enganados por falsos líderes religiosos. Precisamos ter o mesmo lema da Reforma Protestante: sola Escritura, somente as Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Precisamos examinar constantemente a Bíblia, buscando assim compreender como funciona na prática a graça e a misericórdia de Deus e quais as leis que devem ser obedecidas e os princípios que devem ser seguidos. Então estude mais e mais a palavra de Deus. E a segunda prática é perseverar na oração, ter uma vida de oração. Veja o que nos diz lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A oração aproxima a mente humana da mente divina, revigora os pensamentos e acalma o coração. A oração nos fortalece, então nós precisamos orar sem cessar. Terceira prática é frequentar os cultos da igreja. Veja o que nos diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O apóstolo Paulo incentivou a presença nas reuniões de oração e adoração. Precisamos ter esses momentos, de união com os irmãos para se ajudarmos uns aos outros na fé e na caminhada cristã. Precisamos nos unir pela busca do Espírito Santo. E a quarta prática é a pregação do Evangelho. Veja o que nos diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem do mestre. Nós temos a responsabilidade, a missão vinda do próprio Jesus de levarmos as boas novas do evangelho, as boas novas da salvação para todas as pessoas. Esse é um princípio de extrema importância que sem dúvidas deve fazer parte da vida do cristão. Enfim, esses são os 4 princípios que todo cristão deve seguir: estudar a Bíblia todos os dias, ter uma vida de oração, frequentar os cultos na igreja e também pregar o evangelho a todas as pessoas. E já que nós estamos falando sobre princípios cristãos, vamos então agora analisar alguns assuntos que normalmente geram aí algumas dúvidas, como por exemplo, vestuário cristão, comportamento sexual, costumes e diversões mundanos. Enfim, vamos começar pelo vestuário. Então, que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos. E o que ele quer dizer aqui com frisados de cabelos? É uma alusão a penteados exagerados da época, que também servem para os nossos dias. E o texto então continua: adereços de ouro, aparato de vestuário. E o que significa esses adereços de ouro? Adereço é todo objeto utilizado como enfeite, como por exemplo anéis, joias, colares, pulseiras, brincos. A Bíblia então nos aconselha a evitar o uso desses tipos de adereços. Lembrando que isso aqui não é apenas para as mulheres, mas também servem para os homens. E então no verso 4 ele diz:
Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse sim é o verdadeiro adorno do cristão. Agora veja também o que nos diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Versículo 10. Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que Paulo defende aqui? A modéstia cristã. Nós devemos trocar os adornos exteriores pelas boas obras. A orientação bíblica é que se evite a extravagância, a ostentação e o sensualismo. Homens e mulheres devem se vestir com modéstia, bom senso e decência. E o que a Bíblia também nos diz sobre os costumes e diversões mundanos. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja também Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Costumes e diversões que colocam as coisas espirituais em segundo plano tendem a afastar os seres humanos de Deus e devem ser evitados. As Escrituras nos apresentam alguns critérios para nós escolhermos qualquer tipo de divertimento, como por exemplo, músicas, livros, filmes. Vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então sempre quando você for escolher alguma música para ouvir, algum filme para assistir ou coisas do tipo, sempre se lembre desse verso, Filipenses capítulo 4, versículo 8, e veja se aquilo que você está escolhendo se enquadra aqui nesse verso. Segue esses critérios, esses princípios. Entenda, não é possível desfrutar de alguns tipos de divertimentos que esse mundo oferece e ao mesmo tempo sermos amigos de Deus. Lembre-se, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Ok, e quais princípios a Bíblia estabelece para nos orientar quanto ao comportamento sexual? Vamos lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Então o primeiro conselho vai para os casados. O sétimo mandamento, estabelecido pelo próprio Deus, é muito claro em dizer: não adulterarás. Agora vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E agora o conselho vai para os solteiros. E qual é o conselho? Se manter puro e não praticar a imoralidade. O comportamento sexual ideal é aquele praticado entre um homem e uma mulher, dentro dos limites do casamento e do respeito mútuo. As relações sexuais fora do casamento, mesmo que seja entre pessoas que pretendem se casar, fogem do plano de Deus e trazem consequências dolorosas para quem pratica. E não é apenas o ato sexual em si, mas a fornicação também é totalmente contra os princípios bíblicos, os princípios estabelecidos pelo nosso próprio Deus. O indivíduo tem que se manter puro, fugir da imoralidade. Então, relacionamentos afetivos ou sexuais extraconjugais, homossexuais, sexo com animais, orgias, pedofilia e masturbação não são apoiados pela Bíblia. Se você se encontra preso em uma dessas imoralidades, clame ao Senhor, suplique a Deus e peça para que Ele te liberte disso. Sabe, quando nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, a nossa vida automaticamente passa por uma mudança. O velho homem, a velha vida de pecados ficam lá atrás. E agora então nós começamos a viver uma novidade de vida.
E no estudo de hoje nós vimos aqui alguns princípios que devem fazer parte da vida de um cristão, como por exemplo, estudar a Bíblia todos os dias, viver uma vida de oração, frequentar os cultos na igreja e pregar o Evangelho. E vimos também como a Bíblia nos orienta a proceder diante de alguns assuntos que às vezes trazem algumas dúvidas. É verdade que nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz por mim e por você. Então viver em conformidade com os padrões bíblicos, com os princípios bíblicos, não nos dá salvação, mas é o fruto de uma vida verdadeiramente convertida, de uma vida verdadeiramente transformada por Jesus Cristo. Antes do indivíduo entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele vive em função das suas próprias vontades, das suas vontades carnais, mas quando ele conhece a Jesus e se entrega a Jesus, então ele é totalmente transformado. Então você deseja viver os princípios bíblicos? Jesus Cristo está te chamando e tenha certeza que Ele irá te acompanhar até o fim. Não importa qual seja a sua situação hoje, apenas clame a Jesus e decida seguir a vontade dEle. Persevere ao lado de Jesus. Por mais que a vida cristã nesse momento esteja parecendo algo difícil e que talvez o inimigo esteja sussurrando no seu ouvido dizendo que você não irá aguentar, que é para você desistir, não mantenha o seu foco no inimigo, mas mantenha o seu foco em Jesus. Jesus, Ele quer te conduzir. Foi Ele quem te trouxe aqui nesse vídeo. Ele está interessado na sua salvação. Então hoje, segure nas mãos de Cristo e prossiga nessa caminhada rumo a Canaã Celestial. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações. Eu aguardo você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.